Hoje, a Confederação Nacional de Servidores Públicos tem uma alegria muito grande e um prazer enorme de receber o Coronel Salles. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença, agradecer essa disponibilidade e queria, antes de mais nada, colocar um pequeno currículo que eu poderia ficar falando aqui do Coronel Salles bastante tempo e bastante horas, né? Mas eu quero colocar que o Coronel Marcelo Vieira Salles possui 35 anos de experiência profissional, comandou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e, como ele fala, a Força Pública do Estado de São Paulo, de 26 de abril de 2018 a 10 de março de 2020. Foi comandante do CPA M5, região oeste da capital, e também foi comandante do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar. É paulistano, casado, hoje com 53 anos. E, coronel, é uma alegria recebê-lo e queria que o senhor desse as primeiras considerações para a nossa gravação, que vai ser, tenho certeza, uma ótima referência dentro daquilo que está acontecendo na Polícia Militar e nos servidores em geral. Presidente, é uma alegria estar aqui com o senhor, poder falar com esse público tão seleto que é o da Confederação Nacional, dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui, já que os motivos que nos movem profissionalmente e até como ideário de vida é servir as pessoas. Há pouco nós falávamos sobre essa condição de servidor público, de prestador de serviço público. É um sacerdócio, por vezes mal interpretado, muitas vezes não valorizado, mas que fazemos porque somos vocacionados em trazer o trabalho, a prestação de serviço público que o Brasil, os brasileiros merecem e requerem, né? Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui, podemos falar um pouquinho de gestão pública, falar um pouquinho dos desafios e também aprender, ouvir bastante aqui, já que o senhor, que é um servidor aí com economista de formação e com serviço prestado à fazenda pública do Brasil, do Estado de São Paulo e do Brasil, também aprender muito. Eu aprendi nesses meus 35 anos de profissão que quem ouve mais erra menos. Eu estou também aqui para ouvir bastante, presidente. Uma alegria. Não, nesse momento, eu sempre achei importante, eu comentava muito com o Coronel Suzano, o Coronel Chiari, e o pessoal todo da Polícia Militar, que eu respeito muito, porque é um trabalho importantíssimo dentro do nosso Estado, principalmente, nosso país, né? todo o serviço policial. E eu sempre fico me questionando quando a mídia faz um trabalho contrário, né? Sempre apanhando o pontinho negativo e fazendo um estardalhaço muito grande e não valorizando o extraordinário serviço que a Polícia Militar faz em São Paulo. Então, eu gostaria, Coronel Salles, que o senhor desse, com a sua experiência, a sua vasta experiência, quais foram as lembranças mais marcantes da sua brilhante passagem como comandante da Polícia Militar de São Paulo? Quais foram os pontos mais... É uma alegria, a honra de poder ter marchado ao lado de homens e mulheres de valor aqui, ela só se compara à honra de quando eu ingressei, ainda menor de idade, na Polícia Militar. Toda vez que a gente fala da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu gosto, presidente, se o senhor me permitir, de contextualizar algumas informações que são fundamentais para que a gente consiga entender o alcance do trabalho dessa instituição que trabalha 24 horas por dia nos 645 municípios
do Estado de São Paulo, 365 dias por ano. Nós atuamos no Estado de São Paulo, tudo é gigante. Maior estado da federação, um estado com 45 milhões de habitantes, onde a Polícia Militar, que possui 85 mil homens e mulheres, o efetivo hoje da Polícia Militar do Estado de São Paulo se equipara hoje ao efetivo de colaboradores do Banco Itaú, por exemplo, que tem 80 mil funcionários, colaboradores. Um orçamento também gigantesco. O orçamento hoje da Polícia Militar por ano ele é de 16 bilhões de reais. Ele é maior que 11 estados da federação. Então, aonde você, ao lado desse gigantismo, desse tamanho, desse desafio, também vem os desafios são gigantescos da Polícia Militar. Então, ela é uma instituição presente em todos os municípios, uma capilaridade gigantesca e com a essência da prestação de serviço público. Então, 18 mil viaturas, 30 aeronaves, 85 mil homens e mulheres, uma população que espera por esse atendimento. Os bombeiros também são da Polícia Militar. Então, uma atuação que você não consegue imaginar o estado de fundo sem ufanismo ou vaidade. Estou dando um overview sobre a instituição, mas, por exemplo, nós temos 176 presídios no estado de São Paulo, uma massa carcerária de 232 mil presos. O estado de São Paulo ele é maior que o Reino Unido em área, em quilômetros, 248 mil quilômetros. Para que nós tenhamos ideia, o Canadá tem 30 milhões de pessoas. O PIB do estado de São Paulo é 2 vezes o PIB da Argentina. Então, tudo é muito gigante. Então, a hora que você tem que prover de segurança pública essa massa gigantesca de pessoas, nós estamos falando, por exemplo, um dado que as pessoas às vezes não conhecem, o Centro de Operações da Polícia Militar, o nosso Copom, o nosso 190, ele atende por dia, presidente, 80 mil chamadas dia, nos 11 Copons, em todas as regiões administrativas do estado de São Paulo. Então, a pessoa que bateu o carro, o barulho no telhado, é o filho que caiu, é a criança engasgada. Então, é uma instituição que ela está ligada diretamente na vida do estado de São Paulo e das cidades do estado de São Paulo. Isso impõe uma responsabilidade gigantesca. Isso impõe um senso de cumprimento do dever que não é comum ser encontrado em segmentos também da área privada. Isso tudo é o servidor público, servidor militar, servidor civil, como eu disse, e na atuação colaborativa. Eu tive tanto apoio, presidente, da nossa Polícia Civil, tive tanto apoio da Polícia Federal, da Polícia Ferroviária, da Polícia Rodoviária Federal, o nosso Ministério Público de São Paulo, que é uma joia, é uma instituição muito respeitada e que ajudou demais, combate ao crime organizado, a magistratura do Estado de São Paulo. É um orgulho, o maior tribunal do mundo é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, se hoje São Paulo pode se orgulhar de uma queda dos indicadores de criminalidade, nós devemos a essa atuação colaborativa dos servidores do Estado de São Paulo, cuidando da mobilidade urbana,
cuidando do trânsito, cuidando da tecnologia no estado de São Paulo, e aqui nós temos a Prodesp, que faz isso tão bem. Então, um trabalho feito a várias mãos, presidente. É um desafio gigantesco, mas uma honra muito grande também. Mas isso tudo, Coronel Salles, é uma coisa que eu há muito tempo discuto com o nosso grupo, a nossa diretoria. Falei muito com o Coronel Chiari sobre isso. Nós precisamos divulgar mais esse trabalho, porque a população não conhece isso tudo que se faz na Polícia Militar. Então, como é que, na sua visão, na sua grande experiência, como é que a gente poderia desenvolver um trabalho para informar a nossa população as coisas? Veja, esse seu relato é um negócio incrível, quer dizer, o povo precisa saber disso, o povo precisa saber os detalhes. Eu fui, inclusive, por incrível que pareça, Coronel, eu fui lá na Secretaria da Fazenda, o primeiro analista na Secretaria da Segurança Pública. Eu era o responsável pela segurança pública. E trabalhei na Polícia Militar, na Polícia Civil, e sempre defendi a corporação porque eu verificava esse trabalho. E isso que o povo não sabe. Então, eu queria a sua experiência, como nós poderemos divulgar mais isso? Bom, eu sempre tive uma relação muito franca com as pessoas e com as organizações, inclusive a mídia brasileira, com destaque na mídia do Estado de São Paulo. Eu acho que nós temos que falar a verdade. O melhor detergente é a luz do sol. Então, como o senhor fala, hoje, vou dar um exemplo para o senhor, 55% dos veículos que são furtados ou roubados no estado de São Paulo são devolvidos para os seus proprietários. Isso implicou numa redução significativa do seguro dos veículos. Então, isso é trabalho público, trabalho do servidor público do Estado de São Paulo. Um outro dado importantíssimo, eu sempre fui, como disse no início, a favor do diálogo. Nós tivemos um diálogo muito importante com as instituições bancárias. Em 2014, nós tivemos 613 explosões de caixa eletrônico no estado de São Paulo. E quando você pratica esse tipo de ação criminosa, é dinheiro na veia do crime organizado. E um trabalho sério, colaborativo das instituições, das polícias, da segurança privada, nós conseguimos, presidente. Em 2019, nós tivemos somente 10 eventos dessa natureza. Então, isso, uma queda gigantesca, né? E até janeiro e fevereiro de 2019, nenhuma explosão de caixa eletrônica. Então, isso é um trabalho colaborativo. Agora, isso não dá a mídia. Pois é. Se a gente chegar no aeroporto de Guarulhos agora e verificar, infelizmente, né, e ficar olhando a decolagem dos aviões, nós iremos ver vários aviões decolando. Mas isso não é notícia. A notícia é quando cai o avião. Né? É verdade. Então, eu acho que agora, mas o cenário mudou, que hoje a tecnologia nos permite de aqui ficarmos conversando pela internet, as mídias sociais. Então, eu acho que nós temos que ocupar esses outros canais de comunicação com a população e mostrar o trabalho do servidor público. O servidor público no Brasil é muito maltratado. Ele não é dado o devido valor. Por vezes, querem culpar o servidor público por todas as mazelas do Estado de São Paulo. Eu me recordo, no ano passado, nós que lutamos na mesma trincheira durante a reforma da Previdência,
por vezes, nós víamos alguns segmentos querendo colocar o servidor público como verdadeiro algoz desse problema de gestão que vem sendo trazido de décadas. Olhamos no passado recente aí, pilharam o Brasil, olhávamos imagens de apartamentos com malas de dinheiro, e o que nós defendíamos? Nós defendíamos um pouquinho de tranquilidade ao servidor depois de 40, 45, 50 anos de dedicação à causa pública e nos colocavam como verdadeiros vilões. Então, eu acho que a postura nossa é de mostrar para a opinião pública o trabalho, o valor. Quantos servidores públicos não perderam suas vidas na linha de frente no combate à Covid? Policiais, enfermeiros, servidores do judiciário, servidores da fazenda. Quantos funcionários públicos, militares ou civis, perderam suas vidas trabalhando em prol da causa pública? Isso tem que ser divulgado e valorizado. Nós somos funcionários, servidores concursados e que estamos aqui exercendo o que há de mais sagrado, que é servir as pessoas. Eu acho que o nosso papel é divulgar esse trabalho do servidor público. Plenamente com essas colocações, Coronel Salles, nós precisamos realmente... E é um período, essa pandemia, apesar do estrago que ela está, o vírus espalhando pelo Brasil inteiro, e a dificuldade econômica que nós vamos ter daqui para frente, mas eu acho que ela veio nos dar a oportunidade de poder ter uma comunicação melhor. Nós estamos descobrindo, eu estou trabalhando mais em casa agora do que quando eu estava no escritório, porque não tem horário, né? Então, é reunião, a verificação, gravação, e é bom. Eu acho que nós temos que adotar isso para tentar entrar nas mídias, entrar nas redes sociais, entrar em tudo que for um aspecto de comunicação para colocar o lado positivo do servidor. Isso que o senhor colocou é muito importante, porque a população, desde o tempo do Collor, em que ele dizia que nós éramos marajás, isso ficou gravado na população e sempre foi o servidor sendo desrespeitado e não sendo valorizado. Para ter uma ideia, coronel, hoje o único país do mundo em que o aposentado continua contribuindo com a Previdência após a sua aposentadoria. Nós tivemos uma luta na PEC 555, que defendemos e até provavelmente nós íamos aprovar. Aí surgiu uma série de problemas na economia, parou tudo. Mas é o único país do mundo em que nós, aposentados, contribuímos com a aposentadoria. Eu costumo dizer, eu acho que quando nós formos para o céu, nós vamos ter uma nova aposentadoria, né? Porque não é trágico. Veja, senhor, antes da reforma da Previdência, nós, policiais militares e bombeiros no país, nós estávamos na PEC 6. E, em algum momento, nos retiraram da PEC 6, os policiais e os bombeiros. E aí, veja, senhor, eu fazia parte do Conselho Nacional de Comandantes Gerais e era o presidente da região Sudeste. Nós não estávamos no regime próprio, nós não estávamos no regime geral, nós não estávamos mais na PEC 6, nós não estávamos no sistema de proteção social dos militares, nós não estávamos em lugar nenhum. E aí, a solução, que teve que ser uma solução expedita, uma solução rápida, conseguimos ingressar no sistema de proteção social dos militares, federais e estaduais. Mas isso também nos impôs, por exemplo, nós não temos fundo de garantia, servidor público, dos 31 direitos trabalhistas esculpidos na Constituição Federal de 5 de outubro de 88, nós, bombeiros e policiais, somos titulares
somente de 5. Licença maternidade, licença paternidade, 13º. Pô, como é que é isso? É uma solução diferente. Tive uma discussão muito difícil com um determinado parlamentar, em que ele falou: coronel, qual que é a diferença do servidor público e do servidor privado? Falei: olha, eu vou dar um exemplo da minha instituição. Eu tenho um cemitério, eu administro um cemitério como comandante-geral da Polícia Militar, o cemitério do Araçá. Por quê? Porque o meu colaborador, o meu servidor, o nosso militar, ele morre trabalhando. Taxa de suicídio altíssima. Grandes vasos, diabetes, 4 vezes maior que o servidor da iniciativa privada. Eu não estou dizendo que nós somos melhores nem piores. O servidor público ele é diferente. Ele é diferente. Ele é concursado. Ele tem um plano de carreira que tem que ser observado. E veja, senhor, após e ainda nós tivemos uma vantagem, presidente Tutílio. Nós conseguimos nacionalizar a norma e nós não ficamos com essa legislação que escravizou aqui na Assembleia Legislativa. Eu acompanhei o drama do servidor público do Estado de São Paulo, por exemplo, mas o nosso não é muito diferente. Por quê? Porque a reforma ela não veio dar nada, ela só veio tirar. Então, o nosso papel era tentar perder menos. O senhor falou do teto. Hoje, o teto, acho que do regime geral, é 3.489, o máximo, é isso? 4.389. E o que acontece? Antigamente, o nosso servidor aposentado, ele só pagava acima desse teto da Previdência. Sim. Nós pagamos integral, de tudo. Sim, então, sim. 11% de tudo. Isso geral. Mas foi a única saída que nós tivemos para poder manter a paridade e a integralidade em relação à ativa. Eu acho que, passada a pandemia, é um outro assunto que tem que ser debruçado, retomar o status anterior, porque escraviza o servidor público e de maneira muito difícil o servidor que já está na reserva aposentado. Aliás, nós tivemos, o senhor citou, na verdade, o trabalho lá que eu tive lá com o grupo lá da Polícia Militar junto, o Coronel Chiari, o pessoal todo da associação. E nós conseguimos aprovar, conseguimos finalmente aprovar na Assembleia Legislativa de São Paulo, e aí surge uma liminar de um prefeito de São Bernardo do Campo para bloquear isso, e agora, inclusive, nós estamos tentando, através do senador Major Olímpio, até que ele possa fazer uma comunicação com o ministro Fux, porque está com o ministro Fux esse problema do teto, que é um absurdo. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para o Coronel Salles, que foi um grande comandante nosso da Polícia Militar. Como o senhor conseguiu manter a tropa, considerando que a Polícia Militar é a melhor de São Paulo, é a melhor do Brasil, é a segundo pior salário? Como é que o senhor conseguiu manter essa tropa unida? O senhor sabe que, quando eu assumi o comando da Polícia Militar em 26 de abril de 2018, eu dei entrevista para o jornal Folha de São Paulo. E a primeira pergunta que o jornalista, o Rogério Pagnan, me fez foi o seguinte: falou: coronel, eu fui tomar informações do senhor lá na Zona Oeste, que o senhor comandava o CPAM-5, e me disseram que o senhor é uma pessoa que gosta muito de conversar, sempre junto com a tropa, com os sargentos, com os cabos soldados, com os tenentes. Olha, eu nasci na Cruz Azul, meu pai é praça e eu sempre fiquei muito à vontade no quartel, porque eu fui criado no quartel. Então, eu sempre gostei de conversar e tal. E aí ele me fez uma pergunta: poxa, que bom que o senhor
tem esse contato com a tropa. Quanto ganha um soldado? Ele me fez. Aí eu falei, olha, o Rogério, um soldado ganha R$ 3.913, R$ 2.913. Aí ele até brincou, coronel, o senhor está sabendo. Ele tinha esse número. E aí ele me fez uma segunda pergunta. Aí ele falou assim, mas, coronel, o senhor acha isso justo? Aí eu falei assim, Rogério, eu acho uma vergonha. Total, e aí, presidente, ele, muito ético, ele desligou o gravador. Foi a primeira pergunta. Ele falou, coronel, o senhor já deu entrevista alguma vez? Eu falei, não, nunca dei. Ele falou, coronel, eu preciso alertar o senhor que tudo que o senhor falar, eu terei que publicar. Aí eu falei a ele, Rogério, muito obrigado pelo toque, por avisar, mas eu também preciso dizer que tudo que eu não quiser que você não publique, eu não vou te falar. E aí a entrevista foi 2h10 de entrevista. No caderno cotidiano do outro dia, vem a notícia: novo comandante-geral assume o comando da Polícia Militar e afirma que o salário do soldado é uma vergonha. E isso foi o primeiro sinal que eu dei para a tropa. Eu sou tropa. Eu vou vocalizar aquilo que você, modesto policial militar, como eu, como meu pai como os inúmeros, os 85 homens e mulheres de valor. Então, o primeiro estímulo que eu dei à tropa, presidente, foi isso. A tropa percebeu que o coronel Salles, com muito jeito, sorrindo, falando, mas fala o que tem que ser dito. A necessidade de uma recomposição salarial. E que agora, ainda mais com essa legislação que foi votada, o orçamento de guerra, em que proibiu o aumento dos servidores, isso não existe. É a mesma coisa. Você manda o soldado para a guerra e corta, e não permite que ele seja valorizado. Isso vai na contramão. E eu espero, e o Major Olímpio, como o senhor citou, foi meu professor, um grande senador da República, meu amigo pessoal, e falei com ele há esses dias, e vamos torcer para que a gente, no Congresso Nacional, consiga derrubar esse veto. Eu torço pelo presidente Bolsonaro, votei nele, sou servidor público, defendo as bandeiras da moralidade que ele impôs, isso tudo que está ocorrendo. Agora, eu acho que isso precisa ser revisto no Congresso Nacional. Inclusive, a forma que eu fazia, presidente, até para concluir a resposta, é tentando dar um pouquinho de segurança psicológica ao nosso policial, para que ele possa saber que o comandante está à frente dele, defendendo o justo, defendendo o certo, e que o compromisso é com a coisa certa, com a justiça. E a justiça passa por um salário melhor. Sem dúvida. É fundamental, é fundamental. O senhor tem toda a razão. Prova é que nesse orçamento de guerra que o senhor citou, ainda bem que o Supremo Tribunal Federal, apesar que eu acho que o Supremo Tribunal Federal está muito judicializado, então acho que, de qualquer forma, eles agora proibiram que haja uma redução de salário. E já foi decisão do Supremo Tribunal Federal. Apesar de que o próprio ministro da Economia hoje está dizendo que a população não concorda com essa decisão e que, eventualmente, o próprio Congresso poderia aprovar uma PEC e mudar a Constituição. E isso nós estou fazendo um artigo agora mostrando que seria um verdadeiro absurdo você aprovar uma PEC permitindo redução de salário. Já o salário é ridículo, né? Isso que o senhor colocou da Polícia Militar é ridículo. Como é que a gente poderia fazer com que qualquer um dos governantes, seja
prefeito, seja governador ou seja presidente da República, possa reduzir salário, mesmo que for num período de pandemia, mesmo que for numa crise qualquer. Tem muita coisa que pode ser feita e o servidor não pode ser o único culpado, como eles sempre dizem. Nós sempre somos o grande culpado por tudo. Eu quero dar um exemplo só no estado de São Paulo. Nós sempre recolhemos a nossa previdência desde o tempo do Carvalho Pinto. Sim. E naquela época não se pagava nenhuma aposentadoria. Então teria que reservar esse recurso e ter um cálculo atuarial para saber a quanto nós teríamos que pagar a aposentadoria, em que tempo e quanto que deveria ser uma reserva. Não se fez nada disso. Usou o nosso dinheiro para tudo que foi coisa. Construiu estradas, hospitais, escolas, casas de agricultura, tudo. Mas agora não tem o dinheiro. E agora diz assim, o servidor é culpado. O servidor não é culpado. O servidor não tem culpa nenhuma que não fizeram a reserva necessária. Então, eu acho que nós temos que continuar nessa luta e mostrar a verdade. O senhor colocou uma coisa fundamental, a verdade. A verdade. Eu acho que quando a gente é transparente e trabalha com a verdade, nós podemos conseguir muita coisa. E eu queria até... Veja o senhor. Pois não, Coronel. E aí eu sei, porque o senhor escreveu um artigo muito interessante, e eu li, quando o senhor falou, e aí a gente fala de seriedade das coisas. Quando o senhor, nesse artigo, falou sobre esses desmandos que ocorreram nessas compras dos insumos, compras emergenciais. Um horror completo. Tem gente encalacrada aí para o resto da vida. Tem gente que vai responder e que responda. Sim. Eu vou dar um dado para o senhor. A Polícia Militar tem um hospital da Polícia Militar. Quando iniciou a pandemia, o hospital da Polícia Militar tinha mais respiradores que a cidade de Manaus. Nós tínhamos 55 respiradores. Dá para atender 110 pessoas. Então, e aí o que acontece? E durante o orçamento, eu administrei 32 bilhões de orçamento, 16 bilhões por ano, foram 2 anos, eu não comprei uma caneta. Não comprei e não permiti que comprasse uma caneta emergencial. Absolutamente nada. Por quê? Porque o administrador público, o gestor, ele tem que se preparar para os dias difíceis. Para os dias difíceis. Porque senão, com perdão da palavra, vira essa festa da banana frita, comprando respirador de adega de vinho. O que é isso? Isso é uma brincadeira de mau gosto, entendeu? Então, o que eu acho... E outra coisa, nós, servidores de carreira, que temos uma vida... meu nome é Marcelo. Aos 16 anos de idade, eu deixei de chamar Marcelo para chamar Salles. Então, hoje, eu não sou mais o Marcelo, hoje eu sou o Coronel Salles. Então, a nossa vida, seja promotor de justiça, seja servidor da Secretaria de Agricultura, seja servidor das prefeituras municipais, as nossas carreiras públicas se misturam com a nossa vida. A gente é um sacerdócio. Então, a seriedade que se impõe, o que não pode, às vezes, colocar alguns administradores de plantão e que resolvem, durante o tempo que ficam, pilharem o tesouro público. Então, eu gostei muito do artigo que o senhor escreveu e, se o senhor permitir, eu assino embaixo. Tá bom. Essa assinatura, para mim, vale muito, vale muito. E, coisas que o senhor, como comandante, fez algumas compras extraordinariamente vantajosas para a Polícia Militar, com preços muito baixos daquele que o mercado colocava. Exatamente o contrário do que estão fazendo
e vergonhosamente num período de pandemia, querendo ganhar dinheiro às custas disso. Meu Deus! Nós não temos gestores. Mas, falando em gestores, eu queria que o senhor me explicasse como é que, no seu comando, como é que pôde, vamos dizer assim, com a maior redução de homicídios da história do Estado de São Paulo, e qual foi a repercussão, tanto internacional como em relação aos demais estados da federação? Bom, esse é um trabalho de gerações. Eu falo, se hoje nós, das gerações mais novas, podemos comemorar algum êxito na segurança pública, nós devemos àqueles homens que nos antecederam, como quem o senhor citou há pouco, o Coronel Suzano, o Coronel Chiari, o Coronel Camilo, o Coronel Nivaldo, o Coronel Gambaroni, as nossas praças que nos antecederam. Então, isso é fruto, presidente, de um trabalho de gerações. Vou dar um dado ao senhor. No estado de São Paulo, foi boa essa pergunta, no estado de São Paulo, em 1999, nós tínhamos 35,9 homicídios por 100 mil habitantes. É um número horroroso. Nem em Alepo se morria tanto que nem em Gaza, nos seus piores dias, se morria tantas pessoas por 100 mil habitantes. E acontecia isso no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo era pior ainda. Jardim Ângela, Jardim São Luís, Guaianazes, Rio Pequeno, bom, Perus, 39,9 na cidade por 100 mil habitantes em 99. Então, foi feito um trabalho de sistematização da segurança pública, matriz organizacional, colocando polícia aonde precisa ter, extinguindo a influência política para a distribuição dos insumos. Por exemplo, se nós olharmos o estado de São Paulo, nós iremos ver o estado de São Paulo cortado pelo rio Tietê, no sentido contrário, né, do litoral para o interior, que é o sentido do nosso rio Tietê, orgulho dos paulistas, que precisa de muito cuidado. Se nós olharmos do Tietê para cima, nós vamos ver estruturas fantásticas, escritórios de planejamento, delegacias, batalhões, hospitais. Se nós olharmos do estado de São Paulo para baixo, Juquiá, Cananéia, Registro, Jacupiranga, Apiaí, tudo falta. Por quê? Porque não tinha representação política. E o que a Polícia Militar começou a fazer há 20 anos atrás? Começar a seguir critérios técnicos. Qual o primeiro critério? População residente, população flutuante. Há estabelecimentos prisionais ou não há? Indicadores criminais. Então, para que você consiga distribuir os policiais militares, o número de viaturas, hoje. E aí o que aconteceu? Foi havendo uma redução. São Paulo hoje, o estado de São Paulo, de 99, 35,9, hoje 6,2 homicídios. Espetacular, né? Espetacular. E a cidade de São Paulo, que era 39,9 em 99, 5,5. Trabalho sério de gerações da Polícia Militar, da Polícia Civil, das prefeituras, num trabalho integrado, das guardas municipais, um trabalho de gestão pública, porque, às vezes, presidente Tutílio, as pessoas acham que segurança pública não é só polícia, segurança pública é ocupação regular do solo, regularização fundiária, reurbanização de favelas, iluminação pública, mobilidade urbana, habitação, esporte, cultura. Nós temos um problema gravíssimo na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, que são os pancadões. E aí acham que é um problema só de polícia. Isso é um problema
da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Onde está a cultura? Onde está o esporte? Onde está o emprego? A habitação? Então, é um trabalho que deve ser feito a várias mãos. Eu digo que ao senhor que, se há algum sucesso, nós devemos muito ao trabalho desses valorosos policiais militares, homens e mulheres de muito valor, e de todos os órgãos públicos que trabalharam nesse cenário. E também, e principalmente, ao cidadão. O cidadão, quando deixa de comprar uma peça de carro de origem duvidosa, uma peça que custa R$300, ele vai pagar 40. Alguma coisa há errado. Quando compra um celular de origem duvidosa. Então, a gente precisa do servidor público, mas também precisa do cidadão tendo atitudes de cidadania. É fundamental. Sem dúvida. Eu estou percebendo, e está sendo tão agradável esse bate-papo, mas eu estou percebendo que como o senhor conseguiu, porque eu acho que um dos pontos fundamentais é valorizar o passado, é valorizar aquele que esteve aqui, fundamental. E aí, essa união do passado, das coisas boas do passado, e fazer com que o futuro seja melhor ainda, aí consegue muita coisa. E está faltando gestão no nosso país, está faltando gestão. E eu falo de gestão porque, como eu disse, eu era analista da segurança pública, não sei se o senhor conheceu, dentro do orçamento, que sempre foi muito honesto da polícia, o coronel Éboli conversava comigo, não sei se foi do seu tempo, muito mais antigo. Ele era uma pessoa muito inteligente e conhecia bastante o orçamento da Polícia Militar, e eu era o diretor do Departamento de Orçamento e Custos, né? E ele tinha um contato muito grande comigo e eu percebia a honestidade das coisas dentro da Polícia Militar. Então, acho que isso é fundamental para o gestor. O gestor tem que funcionar exatamente com esse espírito, né? Presidente, eu vou dar um dado ao senhor. Às vezes as pessoas falam assim, mas Coronel Salles, dá para fazer mais com menos. Vou dar um exemplo para o senhor. Nós fizemos uma licitação de compra de pistolas, de armas, e que entraram várias empresas. E nós precisávamos melhorar o parque logístico de armas da Polícia Militar. E várias empresas entraram. Licitação internacional, porque eu tenho que buscar o melhor produto no menor preço. Claro. Isso é fundamental. Lei 8666 de licitações. Veja, senhor, nós compramos, só um exemplo, a Polícia Militar comprou, eu era um modesto maestro, né? Os músicos são os nossos oficiais, subtenentes, sargentos, cabos, soldados. Inclusive, o maestro fica de costa para a plateia, né? A luz e o mérito é todo desses homens e mulheres de valor. Uma pistola que custa no mercado R$9.000, nós compramos 50.000 pistolas. Glock, austríaca, uma das melhores armas do mundo. O senhor sabe quanto nós pagamos? R$896,22. Como o senhor conseguiu? Como o senhor conseguiu isso? 28 rodadas de pregão. E grandes empresas entraram. Sig Sauer, me lembro da Beretta italiana. Uma das melhores armas já começaram a ser distribuídas aí para a nossa tropa. Então, 10% do valor. Então, isso é ter foco, é ter respeito ao dinheiro público. E há outros vários exemplos na administração pública, não só na Polícia Militar. Por exemplo, as viaturas aí, alguns fizeram troça comigo. Pô, coronel, as viaturas brancas aí, parece um táxi.
adesivada, R$ 4.000 a menos. Então, eu comprei 4 mil, a polícia comprou 4 mil viaturas, dá 16 milhões de economia. Então, trabalho sério dos nossos oficiais, subtenentes e sargentos que fizeram a licitação, entendeu? Então, é o que o senhor falou, o zelo que o servidor público tem com a coisa pública. Eu acho que o Brasil ele tem jeito, sim. A solução está além de uma boa gestão, eficiência, compra com respeito e, principalmente, pela educação, para que as próximas gerações sejam melhores que as nossas. Sem dúvida, né? Mas esse seu exemplo, infelizmente, nós já falamos nisso, né? Eles pegaram ao contrário, né? Quando o senhor conseguia comprar 10 vezes menos, hoje eles compram 10 vezes com valor maior, né? É exatamente o contrário que está acontecendo. Aconteceu aqui em São Paulo, no Pará, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro prenderam 8 pessoas da Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro por compra sem licitação. Sabe, Coronel Salles, sabe qual o levantamento feito de compra sem licitação no Brasil até agora? 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais. É um negócio impressionante. Nossa, né? Dinheiro nosso, quando a gente vai comprar uma bicicleta, a gente paga lá o ICMS, pagamos o ISS no serviço. Tudo. Claro. Não, por isso que eu digo, o confisco hoje para o servidor público, porque se nós pagamos até 7,5% de imposto de renda e mais todos os impostos que a gente paga, nós pagamos 2% para o Hospital do Servidor Público. Nós agora, com o decreto do governador, temos que pagar ainda mais acima do salário mínimo, também mais uma contribuição. Então, está ficando o seguinte, coronel, os descontos estão sendo maiores que o próprio salário. Nós até vamos propor o seguinte, eu fico com o desconto e o governo fica com o meu salário, porque é mais conveniente. Hoje, o servidor mediano no estado de São Paulo, ele tem que trabalhar quantos dias para poder pagar? 5 meses, coronel. 5 meses. No cálculo que a gente tem, 5 meses para pagar os impostos, porque hoje a carga tributária nossa, coronel Salles, 40% do PIB, 40%. E é direto da fonte, né? Pois é. Então, o que eles estão fazendo é um negócio incrível. E desoneram as empresas, e nem sempre você tem que fazer essa desoneração. A economia não melhora com essa desoneração. São milhões que saem fora, bilhões até. E aí, como é que fica? Será que vamos auxiliar os bancos? Nós estamos agora até propondo que a consignação, o servidor público e também o setor privado, até 30% ele pode fazer consignação no seu salário. Nós estamos solicitando que, durante esse período da pandemia, 4 meses, não se cobre essa consignação e vai pagar no final, para aliviar um pouco. Mas já conseguimos uma aprovação no Senado e agora está na Câmara para ver se a gente consegue essa aprovação. Mas eu queria... É uma sanha arrecadatória, né? Um negócio... Total. Mas eu queria voltar. O senhor falou dos indicadores do homicídio, que foi um cálculo fabuloso, uma vitória incrível, mas eu vejo que não só isso. Houve roubo a bancos, o roubo de veículos, essas explosões de caixa que o senhor citou. Então, tudo isso houve uma redução muito grande dentro do seu comando. Então, eu acho que isso é um posicionamento virtuoso daquilo que aconteceu no seu mandato. Eu falo com muita segurança. E o mérito é todo da tropa. Eu fui um modesto maestro. Eu falo, presidente... Mas o maestro pode acabar com a tropa, né? O maestro pode acabar com a tropa.
eu falo que e não não é retórica. As duas figuras mais importantes na Polícia Militar não são o comandante-geral e o subcomandante-geral. As duas figuras mais importantes na Polícia Militar são os dois patrulheiros que estão na Rádio Patrulha agora. Agora nós temos hoje, no estado de São Paulo, uns 4.500 patrulheiros agora, no nosso quarteirão, no nosso bairro, permitindo que a gente possa ter essa conversa. São eles que estão provendo a segurança pública, os nossos bombeiros, os policiais civis, federais, promotores, funcionários, servidores da administração pública. Então, eu tenho certeza que nós temos que valorizar a equipe que trabalha conosco, os governos que que acordarem para isso, para esse fato, de tratar melhor o servidor. O senhor falou há pouco do Hospital do Servidor Público, sabe? Um olhar para a assistência social, para a assistência de saúde desses prestadores de serviço que precisam, não desse carinho, mas que precisam desse reconhecimento da estrutura de Estado, dizendo: você é importante, você toca esse Brasil. E, infelizmente, como o senhor disse, essa pandemia, ela mostrou uma face muito dramática do país, que o país não estava preparado com estruturas para os dias difíceis. E quem que está se expondo? O servidor público, seja ele militar, seja ele civil. É lógico, nós sabemos que há um limite nas coisas. O empresário ele precisa produzir, o comércio precisa vender, nós precisamos. Então, tem que ser um trabalho justo. Ninguém quer benesse. É o que nem eu falava. Pergunta assim: coronel, como é que é comandar a Polícia Militar? Comandar a Polícia Militar não é nenhuma benesse. Ela te impõe uma série de responsabilidades. Nós não queremos, como servidores, nenhum tipo de benesse. E nem queremos que o produtor, o comerciante, ele fique pagando injustiças. As injustiças têm que ser corrigidas. Não é possível que tenhamos pessoas à margem da lei recebendo rios de dinheiro, enquanto que a maioria do servidor ele se aposenta com o limite do regime geral, com o limite do regime próprio. Então, é um reparo. O servidor público precisa ser melhor tratado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não, e só levantou uma questão que eu já discuti bastante, e exatamente a pandemia nos mostrou a nossa falta de estrutura, né? A nossa saúde está completamente debilitada, a estrutura de saúde é péssima, a estrutura de educação é péssima, a segurança precisa melhorar muito no país inteiro. São Paulo é um exemplo ainda, porque se apanhar o problema do Brasil inteiro, que inclusive com greves até na polícia aí fora, né, de outros estados. Então, hoje, por incrível que pareça, Coronel Salles, metade da nossa população não tem esgoto, não tem. Na cidade de São Paulo, são 3 milhões de pessoas sem esgoto. Incrível isso. É impressionante isso que acontece. Agora foi aprovado para até um determinado 2030 que se faça uma verificação no problema do sanitário, marco regulatório, né? Marco regulatório que já estava há muito tempo, deveria ter sido feito, né? Há muito tempo. Então, nós tivemos uma desgovernança em todos que passaram por aí e que destruíram o nosso país, coronel. Destruíram o nosso país.
eu acho que nós temos que realmente... Nós estamos começando tudo de novo, né? Vamos começar tudo de novo. Mas eu acho que é o que a gente falava há pouco. Nós temos que, hoje, nós já estamos mais para o final do jogo do que para o início do jogo, né? Então, eu acho que nós que somos pessoas com voz na sociedade, seja por conta das associações que participamos, seja por conta das funções de relevância que exercemos, nós temos obrigação de fazer um país melhor para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que eles sejam melhores que nós, que eles tenham um país mais justo, mais honesto, mais igualitário, e que eles possam criar os filhos deles com mais tranquilidade. Eu sonho com... não sei se conseguiremos ver esse país, mas eu sonho com um Brasil muito melhor. Eu acho plenamente possível. Temos que ter esperança, né, Coronel? Olha, eu ficaria aqui o dia inteiro, porque nós já tinha colocado, mas vai ficar para uma outra oportunidade, porque eu tinha separado aqui Conselho de Segurança Comunitária, combate ao crime organizado, operações policiais de São Paulo mais seguro, rodovia mais segura, interior mais seguro, SOS Mulher, batalhões de ações especiais da polícia. Não, mas vai ficar para uma outra oportunidade a gente continuar esse bate-papo tão bom. 2 horas. Tenho certeza que ainda vamos nos encontrar. Inclusive, já fica um convite. Quando terminar essa pandemia e quando a gente já estiver lá na nossa confederação, fazemos questão de nosso para a gente continuar esse nosso bate-papo, que foi muito agradável, que foi muito proveitoso. Nós estamos juntos, Coronel Salles, para fazer essa divulgação e nós estaremos sempre juntos para mostrar o verdadeiro valor do servidor público e especialmente da Polícia Militar, que tem um trabalho maravilhoso e que é tão criticada e tão injustiçada dentro do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado, Coronel Salles. Eu que agradeço, quero deixar um abraço ao senhor, a todos os integrantes da Confederação, um abraço fraterno, muito especial aos professores. Eu sou filho da escola pública, eu só estudei em escola pública, meu pai é servidor público, minha irmã é servidora pública, eu só estudei na escola pública, nunca estudei em escola particular. Então, se o senhor me permitir, eu queria deixar um abraço fraterno aos nossos professores, que eu sei que integram também a Confederação, pessoas que, se hoje a gente pode... hoje, se eu posso ter minha família, uma vida regular, esperança de um Brasil melhor, eu devo muito à escola pública, devo muito à Polícia Militar, devo muito ao Estado de São Paulo e hoje eu trabalho com esse pensamento de poder devolver a São Paulo tudo que São Paulo fez por mim. Um abraço fraterno, um abraço na Confederação. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus o abençoe e continue assim, porque parece que eu lhe conheço já há muitos e muitos anos, porque foi muito agradável. Muito obrigado.